Bom, galera, a ideia do vídeo de hoje é a gente dar uma passada pelo mercado de criptos, né? Olhar o Bitcoin, olhar algumas outras que estão chamando um pouco de atenção para um possível swing trade na semana que vem. Para quem está entrando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Rodrigo, eu sou trader há 8 anos, opero no mercado de cripto há 5 anos, e a ideia aqui é passar um pouco do meu conhecimento em análise técnica. Bom, vamos começando aqui pelo Bitcoin, né? O Bitcoin tem que segurar. Na minha opinião, ele tem que segurar porque a gente teve esses fechamentos aqui, teve um nível de topo histórico aqui, aonde a gente chegou a ter um fechamento acima deste nível, só que logo em seguida o preço voltou tudo, né? Ele rompeu e desrompeu, deixando um engolfo de baixa em nível de topo histórico. Isso aqui foi um sinal de que realmente tinha uma fraqueza dos touros aí num momento inicial do rompimento, porque a hora que a gente rompe um topo histórico desse, o preço ele tem que ir embora, né? Sem olhar para trás. E quando ele começa a fazer isso aqui numa região de resistência extremamente forte, que seria toda esta zona aqui, é porque tinha alguma coisa acontecendo aí, indicando uma possível correção de curto prazo. Inclusive aqui foi onde eu fiz a saída de uma posição comprada que eu tinha, quando foi dado início aqui. O que me fez comprar nessa região? A gente tinha essa linha de tendência aqui, a gente rompeu essa linha de tendência, a gente tinha uma média móvel de 200 inclinada para cima, indicando que a tendência primária ainda era de alta, né? E aí a gente fez aqui como se fosse uma bandeira, né? Um triângulo ascendente, e aí a compra se deu aqui no rompimento desse triângulo, com um stop aqui no último fundo. Foi uma operação em que eu levei bastante tempo para subir o stop, né? Eu cheguei a colocar o stop no 0 a 0 relativamente rápido, quando subiu aqui. Só que para puxar o stop para cima, eu tive que esperar toda essa região aqui se decidir, né? Para onde ia. Foram aí 2 semanas praticamente esperando, né? O meu alvo inicial estava na região do topo histórico aqui. Então, quando a gente fez esse movimento, aí sim eu consegui puxar meu stop para o último fundo nessa região. Rompeu, a gente fez outro pivô de alta aqui nessa região, permitindo que o stop fosse para cá. Eu até aqui fui um pouco mais conservador e deixei acho que nessas mínimas aqui, né? E aí aqui atingiu o meu alvo, onde eu tomei 50% do lucro e deixei o restante para fazer um turn stop barra barra. Então eu fui subindo stop nas mínimas aqui de cada barra. E aí eu fui estopado neste dia aqui, quando ele fez esse engolfo, né? Neste momento eu inverti a minha mão, né? Eu estou operando contra a tendência principal agora. Por quê? Pelo gráfico de 2 horas aqui, ficou muito fácil identificar um triângulo descendente, indicando uma possível correção aí de curto prazo, né? Então é um swing trade aí de poucos dias, no máximo 5 dias, eu imagino. A entrada se deu aqui no rompimento do triângulo, né? O stop abaixo da mínima, a entrada abaixo da mínima, o stop acima da máxima do candle de rompimento. O stop agora está no 0 a 0, então se de repente o preço começar a voltar agora, eu saio sem prejuízo. Mas por enquanto eu estou segurando, acreditando aqui que na projeção do triângulo descendente para baixo, a gente tem um primeiro alvo aqui na região dos 101.500 mais ou menos, que coincide com este nível de suporte. Se vai chegar lá, não sei, né? A gente não tem como saber. O que a gente pode fazer aí é controlar a posição na expectativa de que atinja o objetivo. Então, se aqui de repente, em breve, no gráfico de 2 horas, fizer um novo topo, eu já consigo puxar meu stop aqui para o lucro, né, acima desse topinho. Mas por enquanto não tem muito o que ser feito. E o Bitcoin precisa romper, né? Precisa segurar pelo menos nesse nível aqui de 101 mil. A gente vai acabar enfrentando aí uma possível correção mais severa, né? Não vejo nenhum sinal de reversão de tendência ou possível mercado de baixa ainda. Eu acho que isso aqui é uma correção que possa ser até saudável para o mercado. E, e a gente poderia testar essa região aqui, né? Onde a gente foi antes, teve esse topo aqui. E coincide aqui com algumas regiões, né? Onde a gente teve esse topo como resistência, teve esse topo como resistência, esse topo como resistência. Então, é uma possibilidade de virmos até a região dos 98 mil sem que isso afete a tendência de alta primária, né? Então, esse é o motivo de eu estar shortado por enquanto.
Vamos dar uma passada em mais algumas outras aí. O Ethereum, né? O Ethereum estava na expectativa de que isso aqui poderia ser um triângulo ascendente, que daria continuação na alta, né? Replicando este movimento aqui para cima, né? Dando o alvo lá no topo histórico. Porém, ele perdeu. Esse triângulo é muito comum, né, essas figuras elas mudarem no decorrer do tempo. A gente pode ver esse triângulo aqui se transformando de repente num possível retângulo, né, onde ele vai testar esse nível aqui de suporte que coincide, olhando para a esquerda do nosso gráfico aqui, coincide com toda esta região aqui, né, de suporte, onde a gente já passou aqui lá no final do ano passado, né, e rompeu aqui, dando possibilidade do preço testar o topo histórico. Então isso aqui é uma região de suporte muito forte, coincidiria com o preço do Ethereum chegando aqui e apresentando uma possível reversão. Veja que a móvel média, a média móvel de 200 dias, ela flat age como uma resistência muito forte, né? A gente já testou 3 vezes esse nível aqui dela. O preço continua abaixo dela, mas ela está reta, né? Indicando que a gente aí está numa tendência lateral por enquanto no Ethereum, né? Então aqui não tem muito o que se fazer por enquanto. Vamos passar aqui para algumas outras. Essa Solve eu não conheço o projeto, né? O gráfico me chamou um pouco de atenção, porque apesar do pouco histórico, pelo menos na Bybit, não cheguei a olhar em outras aí, de repente no Dex Screener ou alguma outra ferramenta. Mas isso aqui pode ser que esteja formando um possível cabeça e ombros de reversão de tendência, né? E a gente fez um baita de um... Está fazendo um engolfo aqui de alta nesta região, que foi aqui fundos prévios. Então a gente, de repente, se isso aqui fechar bem positivo e conseguir romper, a Solver tem quase que caminho livre para cima, né? Mas aqui é questão de esperar agora para ver o que o preço vai fazer. A XBT, né? A gente testou aqui esse nível de resistência, né? Onde a gente já tinha tido esse primeiro topo aqui que desencadeou esse sell-off, né? Toda essa perna de baixo aqui. E a gente reverteu isso quase que em formato de recuperação em V, mas não conseguiu ultrapassar esse topo, né? Então a gente está novamente aqui em um nível de suporte. Para mim aqui só abriria a operação se a gente realmente ultrapassasse esse nível de resistência e aí abrindo o caminho para uma possível alta. Mas por enquanto eu mantenho na minha watchlist aqui só para ter como uma ideia aí de uma possível operação para as próximas semanas. Não imagino que nessa semana teria alguma coisa. A não ser que de repente pelo gráfico de 2 horas ou 4 horas a gente comece a fazer topos e fundos ascendentes, indicando aqui uma possível tendência de alta de curtíssimo prazo, né? E aí entrar numa operação aqui em algum momento, buscando um alvo, um objetivo nessa região de resistência, né? A Ederfy me chamou muita atenção porque apesar de não usar ondas de Elliott como base para minhas tomadas de decisão em trade, para analisar o contexto de um mercado, ele é muito boa. E aqui a gente consegue ver pelo gráfico de 2 horas como ela seguiu quase como de livro, né, a sequência de ondas, né? A gente teve uma primeira onda que se inicia a partir do rompimento de uma linha de tendência de baixo. A gente teve uma onda corretiva complexa, 2, né, com A, B e C bem claros. A gente teve uma onda 3 composta aí por 5 subondas, né, onde a gente teve aqui uma onda 2 simples e uma 4 complexa também. E aqui um movimento de ABC, indicando uma possível onda 4 maior na Ederfy. Tá? Então, o que levaria a um possível alvo, se isso aqui for realmente o fundo da onda 4, coincide um pouco com estes níveis aqui. Então, se o preço conseguir retomar essa zona e eventualmente ultrapassar e preferencialmente até passar a média móvel de 200, eu acho que temos um objetivo aí para a Ederfy lá na casa dos 2,20 iniciais. Então, aqui eu estou de olho também para ver se a gente começa a fazer novamente topos e fundos ascendentes, né? Porque a gente identifica uma tendência de alta desta forma. O preço sobe, corrige, rompe o topo anterior e fecha. Quando ele recua, ele não perde o topo anterior, ele volta a subir. E aqui nós temos uma sucessão de topos e fundos ascendentes, né? Que indicam uma tendência de alta. Isso vale para qualquer tempo gráfico.
Obviamente, os tempos gráficos maiores, eles têm um pouco mais de peso. Essa BOME, ela é uma meme, né? É uma meme coin, ainda estamos em tendência de baixa primária. Nós teremos que romper lá para cima esses níveis aqui para voltar para ter uma tendência de alta. Mas o que me chamou a atenção aqui é que nós fizemos um cabeça e ombros de reversão. Já tivemos o seu objetivo atingido, né, que seria aqui nessa região dos 25,34 a 30 e 40. Chegamos aqui e corrigimos. E agora estamos testando agora a linha de pescoço como suporte. Dependendo de como a gente fechar o dia de hoje e da sequência na próxima semana, pode ser uma possível operação mesmo contra a tendência principal ainda, mas um possível swing trade aí de alguns dias. Milbonk. Eu gostei da Milbonk porque ela mostrou um padrão de fundo duplo quase que de livro, né? A gente teve aqui o fundo em março de 2025, tivemos o vale acontecendo entre os dois fundos e uma distância de um mês entre um fundo e outro, né? Essa é a configuração correta de um fundo duplo, acontecendo depois de uma tendência de baixa, onde a gente vinha aqui fazendo topos e fundos descendentes, certo? E a gente rompeu, esse fundo duplo foi confirmado só a partir do rompimento deste candlestick aqui. Tivemos o objetivo sendo atingido aqui, né? Sentiu a resistência inclusive na média móvel de 200 e agora a gente está nesta zona de suporte. Então agora por isso que me chamou a atenção, né? Começar a olhar por compras, porque se isso aqui apresentar uma possível reversão, a gente consegue entrar aqui com um stop relativamente curto, né? Usando o potencial de alta desse token aqui. Rune. A Rune fez esse retângulo aqui de reversão também, rompeu, voltando, e agora nós estamos testando, temos um rompimento prematuro aqui, eu prefiro utilizar esses níveis de fechamento, e onde o preço sentiu mais vezes, então aqui eu considero como, pode ser um bull trap, ou até um rompimento prematuro do movimento do gráfico, e aí a hora que a gente está testando agora esse nível de suporte, pode ser que haja uma possível operação aí também durante a semana. A Kaito, ela atingiu seu topo histórico e está derivando, né? Então a Kaito eu estou de olho aqui para uma possível operação de short, né? Se a gente conseguir fechar abaixo dessa pequena linha de tendência aqui do padrão, e aí é buscar um ponto de segurança para o stop loss, trazer o alvo aí pelo menos até esta região aqui, né? Uma operação de pelo menos 2-1 de risco-prejuízo, de risco-recompensa. E aí a gente... Mas isso aqui só confirmando realmente um fechamento abaixo para ter certeza. A Cookie. A gente chegou a romper esse nível, voltou e agora nós estamos testando a sua média móvel de 20, né, que ainda está inclinada para cima, o preço está sentindo aqui. Eu deixei ela na minha lista por conta do dia de hoje. De repente isso aqui estava um pouco mais bonito, né, estava parecendo um pouco mais um engolfo. Hoje o preço já voltou, então ainda podemos ver isso aqui sendo perdido e testando aí mais níveis mais abaixo aqui nessa região de suporte, né? Mas realmente, se ele rompesse esta região de resistência, testasse novamente, fizesse um pivô de alta aqui, a gente poderia então retomar a alta na PUC buscando lá os alvos lá em cima. Mas por enquanto isso aqui fica só na imaginação, né? A Brett. A Brett foi uma outra, né? A gente teve aqui onda 1, onda 2, simples, né? Um triângulo simétrico, onda 3, onda 4 complexa, onda 5, e aí tivemos uma ABC de correção. E estamos testando agora este nível de suporte aqui que temos, onde está esse fundo, esse topo aqui, e aí deixando um martelo nessa região, né? Então eu estou de olho aqui para ver se o volume desse martelo aqui já está muito bom o volume, né? Já ultrapassou a média. Então fechando aí como um martelo nessa região de suporte e confirmando no próximo dia, de repente Brett pode ser uma outra aí que para um swing ou até um position trade interessante. A BNB muito parecida, né? A BNB ela está lateralizada, né? A gente não está em tendência, estamos totalmente laterais. Mas o que me chamou a atenção é que nós estamos em cima de um suporte bem importante aqui, né? Onde a gente teve topos e fundos aqui já sendo sentido outras vezes. Temos a média móvel de 200 aqui, também deixando um candle de martelo. Mas
eu me sentiria mais confortável realmente com a BNB ultrapassando, eu acho que no caso da BNB é só passando realmente o topo histórico, porque aqui é muita resistência, toda essa zona de resistência aqui pode atrapalhar a subida aqui. A operação realmente teria que esperar o preço subir aí 20%, romper esse topo, esse nível de topo aqui para abrir uma margem de espaço livre. A Solana. A Solana, na verdade, ela não apresenta muito um padrão aqui que seja operável, né? Eu estou comentando porque a gente sabe que Solana é uma das principais criptos. O fato é que a gente sentiu a média móvel de 200 aqui como resistência, né? Perdemos este último fundo aqui, né? Confirmamos agora. Então, ao que tudo indica, né? Com preço abaixo da média móvel de 200, média móvel de 20 caindo em 45 graus, isso aqui a gente pode ser que veja Solana vindo testar aqui novamente os 140, né? Caso o preço não consiga retomar tudo isso aqui. Porém, Solana também, para mim, só abriria compras no rompimento dessas máximas aqui, a partir de 185. Então, por enquanto, estou aguardando para ver se ele chega num suporte mais abaixo para uma possível entrada mais embaixo ali com risco reduzido. A Hype rompeu o topo histórico, voltou e está testando este nível agora como suporte, antes uma resistência, né? Então a gente já está deixando aqui uma reversão de 3 barras em cima desse nível. Dependendo do fechamento de hoje, é possível uma operação com uma entrada aqui, um stop aqui no fundo e o alvo em aberto, né? Fazendo a gestão somente por topos e fundos ali ascendentes. A MESC, ela estava na minha lista porque foi uma operação que eu fechei durante essa semana. Foi um swing trade feito pelo gráfico de 2 horas. Né? Foi aqui nesse dia, depois que a gente ultrapassou este topo aqui. Eu aguardei o pullback. Ele testou isso aqui, deixou uma reversão de 3 barras. Né? Entrei com o preço aqui no momento na máxima, o stop no fundo e o meu alvo aqui, onde eu tomei 50% da posição aqui e depois eu fui gerenciando meu stop por topos e fundos. Então eu levei para cá e depois eu levei para cá e aí eu fui estopado aqui. Então foi uma operação aí de 3,9, quase 4 vezes o meu risco aí de lucro. E a Rei Anon, né? Foi um pedido aí. E aí a gente, bom, a Rei Anon, o histórico dela, pelo que eu olhei, ela vem aqui lá de trás, né? Daqui, então ele sobe até esse topo, ele corrige. E a gente está em nível de suporte agora, né? A gente chegou a perder esse nível, o preço está tentando voltar. Dependendo aí se você vai conseguir ou não, a gente pode voltar a testar esse topo aqui. Só que como a média já está inclinada para baixo, já está vindo, eu acredito que é mais provável a gente continuar uma queda para testar este fundo antes de voltar a subir. Porém, nada impede da gente fazer o teste aqui, fazer um pullback para cá enquanto a média vem. E aí, ao invés de perder novamente esse suporte, a gente acaba testando ele, faz um pivô de alta e volta a subir, né? Mas por enquanto não tem muito o que fazer, né? Esperar para ver. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Agradeço para quem ficou aí até o final. Se quiser ajudar o canal aí, deixa aquele like. E valeu. Até a próxima semana.